Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui fazer então a correção da lista de revisão 2 para vocês. Antes de começar a lista, eu queria explicar um pouco sobre estratégia dominante e equilíbrio de Nash e fazer uma diferenciação que pode ser um pouco confuso. Então, eu vou explicar aqui por cima e quando a gente estiver resolvendo os exercícios, eu tento aplicar esses conceitos que eu vou explicar agora. Então, assim, a estratégia dominante e o equilíbrio de Nash, eles se diferenciam principalmente porque na estratégia dominante você não sabe o que vai acontecer. Então, você tá montando o jogo e você tá olhando as possibilidades para ver se aquele jogador tem alguma estratégia dominante, realmente, por isso o nome, né? Então, a estratégia dominante é quando não importa as ações do outro jogador. Para mim, sempre vai ser melhor tomar alguma decisão. Então, sempre vai ser melhor perfurar um segundo poço de petróleo. Sempre vai ser melhor fazer propaganda. Sempre vai ser melhor não fazer propaganda, independentemente. Eu preciso escolher o que eu vou fazer sem saber o que a outra pessoa vai fazer. O equilíbrio de Nash, você já sabe que decisão foi tomada. Então, o jogo já está montado, você está avaliando quadrante por quadrante e você já sabe que decisão foi tomada, porque você está olhando a decisão que foi tomada naquele quadrante. E daí você se pergunta, os jogadores estão arrependidos da decisão que foi tomada ou não? Se um jogador estiver arrependido, não é equilíbrio de Nash, se os dois também não é equilíbrio de Nash. Só vai ser equilíbrio de Nash se os dois jogadores estiverem satisfeitos com aquele resultado. E pode ter mais de um equilíbrio de Nash em um jogo, pode não ter equilíbrio de Nash em um jogo. Então, assim, esses são os conceitos, eu vou começar a corrigir e daí eu vou tentar aplicar conforme a gente for fazendo os exercícios. Bom, vamos começar então. A primeira é uma questão de verdadeiro ou falso. O jogo já está montado e você precisa ver as estratégias dominantes. O que acontece é assim. Primeiro, como que você monta um jogo? Um jogo você sempre vai ter que definir primeiro duas coisas. Quem são os jogadores que estão jogando e quais são as ações que eles podem tomar. Então, no caso desse jogo, os jogadores são o Pedro e o João, e as ações que eles podem tomar para o Pedro é P1 e P2, e para o João é J1 ou J2. Aí você monta, a gente normalmente trabalha com 4, mas tem jogos de 9 ou mais quadrantes. O que acontece é, o número que vai estar na esquerda sempre vai ser do jogador que está na esquerda. E o número que está na direita sempre vai ser do jogador que está em cima, tá bom? Bom, então aqui, a primeira alternativa está perguntando se J1 é a estratégia dominante para João. A gente tem que olhar, então, a gente vai comparar J1 com J2. Então, a gente não sabe o que o Pedro vai fazer, né? Então, a gente tampa uma das possibilidades e a gente fala, se Pedro tiver ação de P1, é melhor para o João o J1 ou o J2? É melhor para o João o J1, porque no J1 ele ganha 5 e no J2 ele ganha 3. Ok. Se o Pedro tiver ação de P2, é melhor para o João o J1 ou o J2? É melhor para o João o J2, porque no J1 ele ganha 0 e no J2 ele ganha 7. Então, as ações do João vão depender muito do que o Pedro fizer. Ele não tem uma estratégia dominante, porque ele não tem uma das possibilidades, não é 100% do tempo que vai ser a estratégia que vai melhor satisfazer o João. Então, a primeira alternativa falando que J1 é a estratégia dominante para João tá errada, e a segunda também tá falando que a estratégia dominante para João é J2. O que acontece aqui é que o João não tem estratégia dominante. Então, até agora, a gente tá com F e F. Aí a gente vai olhar o Pedro agora, porque a terceira alternativa tá falando que P1 é a estratégia dominante para Pedro. Então, ok, novamente, a gente vai fechar aqui, a gente vai olhar uma linha só. O Pedro não sabe o que o João vai fazer. Então, a gente tá olhando assim, caso o João tenha ação do J1, é melhor pro Pedro ter ação de P1 ou de P2? É melhor pro Pedro ter ação de P1, porque no P1 ele ganha 10 e no P2 ele ganha 0. Ok, então vamos olhar agora a linha do J2. Caso o João tenha a estratégia do J2, é melhor pro Pedro fazer o P1 ou o P2? É melhor pro Pedro fazer o P1, porque no P1 ele ganha 7
e no P2 ele ganha 3. Então, a estratégia dominante do Pedro é o P1, a terceira alternativa tá certa, e daí a quarta tá errada. Então, voltando para aquelas perguntinhas, eu não sei o que o João vai fazer. O Pedro não sabe o que o João vai fazer. Só que, independentemente do que o João fizer, vai ser melhor pro Pedro ter a estratégia de P1, porque o P1 ele traz pro Pedro os melhores resultados. Então, o Pedro tem a estratégia dominante de P1. Ok, indo para 2, então, a gente está olhando um jogo em que a Cacau Show e a Cacau Brasil são empresas concorrentes, e a Cacau Show precisa decidir se ela faz uma promoção relâmpago no sábado antes da Páscoa ou não. Então, novamente, a gente tem que ver que jogadores que a gente está falando e quais são as ações que eles podem tomar. Aqui, os jogadores são a Cacau Show e a Cacau Brasil, e as ações que pode tomar é fazer a propaganda relâmpago ou não fazer a propaganda relâmpago. Aqui tá falando que se ambas as marcas não fizerem, a Cacau Show arrecadará 220 e a Cacau Brasil arrecadará 190. Então, se a Cacau Show não fizer e se a Cacau Brasil não fizer, a Cacau Brasil vai ganhar 190 e a Cacau Show vai ganhar 220. Ok. Se a Cacau Brasil fizer e a Cacau Show não, ambas arrecadarão 205. Então, se a Cacau Brasil fizer e a Cacau Show não, as duas vão ganhar, 205. Tenho a impressão que eu falei 220, mas é 205. Se a Cacau Show fizer e a Cacau Brasil não, a Cacau Show vai ganhar 250 e a Cacau Brasil vai ganhar 160. Então, se a Cacau Show fizer e a Cacau Brasil não, a Cacau Brasil ganha 160 e a Cacau Show ganha 250. E se ambas fizerem, a Cacau Brasil ganha 170 e a Cacau Show ganha 180. Vamos analisar esse jogo. Vamos olhar se alguma delas tem a estratégia dominante. Olhando a Cacau Show. A Cacau Show não sabe o que a Cacau Brasil vai fazer. Então, digamos que a Cacau Brasil vá fazer propaganda. O que é melhor para a Cacau Brasil? Fazer ou não fazer? É melhor para a Cacau Brasil não fazer, porque se a Cacau Brasil não fizer, ela ganha 205. Se a Cacau Brasil fizer, ela ganha 180. Já se a Cacau Brasil não fizer propaganda, é melhor para a Cacau Show fazer a propaganda ou não fazer a propaganda? É melhor para a Cacau Show fazer a propaganda, porque se ela fizer, ela ganha 250, e se ela não fizer, ela ganha 220. Então, aqui, a Cacau Show não tem estratégia dominante, porque as ações dela vão depender do que a Cacau Brasil for fazer. E olhando, então, a Cacau Brasil, digamos que a Cacau Show faça a propaganda. É melhor para a Cacau Brasil fazer ou não fazer? Se ela fizer, ela ganha 170, e se ela não fizer, ela ganha 160. Então, aqui nesse caso, é melhor que ela faça a propaganda. Já se a Cacau Show não fizer a propaganda, é melhor para a Cacau Brasil fazer ou não fazer? É melhor para a Cacau Brasil fazer, porque se ela fizer, ela ganha 205. Se ela não fizer, ela ganha 190. Coloquei essa vírgula no lugar errado. Então, a gente pode ver que a Cacau Brasil tem estratégia dominante, porque para a Cacau Brasil não importa o que a Cacau Show for fazer. É melhor para ela, independentemente da situação, fazer a propaganda. Aí tá perguntando, monte a matriz desse jogo e responda, qual que é o resultado do jogo? A gente sabe que a Cacau Brasil vai fazer a propaganda, porque ela tem essa estratégia dominante. A Cacau Show, sabendo que a estratégia dominante da Cacau Brasil é fazer propaganda, ela vai escolher não fazer propaganda, porque é melhor para ela nesse caso. Então, o resultado do jogo vai ser esse daqui, 205 e 205. Aí a próxima pergunta, existe estratégia dominante para as empresas? A gente já respondeu essa. Existe equilíbrio de Nash? E aqui é onde eu vou explicar equilíbrio de Nash, então. A gente vai ter que olhar quadrante por quadrante para ver se elas estão arrependidas. Então, vamos olhar esse daqui.
o primeiro que ambas fizeram a propaganda. A Cacau Brasil fez a propaganda e ela sabe que a Cacau Show também fez. Sim, e assim, isso é importante. O resultado é esse. A Cacau Show fez a propaganda. A Cacau Brasil podia não ter feito. Ela tá arrependida de ter feito a propaganda? Ela não tá arrependida de ter feito a propaganda. Porque se ela não tivesse feito e a Cacau Brasil tivesse, que no caso esse é o resultado do jogo, a gente já sabe que a Cacau Show fez propaganda, a Cacau Brasil teria saído na desvantagem. Então a Cacau Brasil não tá arrependida. Já a Cacau Show, ela sabe que a Cacau Brasil fez propaganda. Ela tá arrependida de não ter feito? Tá, ela tá arrependida de não ter feito. Porque se ela não tivesse feito, ela teria ganho 205. Então, esse daqui não é equilíbrio de Nash, porque a Cacau Show tá arrependida. Vamos olhar se a Cacau Show fizer propaganda e a Cacau Brasil não. Aqui, para começar, a Cacau Brasil tá arrependida porque se ela tivesse feito propaganda, ela teria ganhado mais. Então, essa daqui também já não é equilíbrio de Nash. Vamos olhar esse daqui, então. Se a Cacau Brasil não fizer propaganda e a Cacau Show fizer, a Cacau Brasil vai estar arrependida? Ela tem que olhar. A Cacau Brasil não fez e ela sabe que a Cacau Show não fez. Se ela tivesse feito, ela teria ganho 205. Ela tá arrependida de não ter feito? Ela tá arrependida de não ter feito. Então, aqui também não é equilíbrio de Nash. Vamos olhar o último, então. Última esperança de ter equilíbrio de Nash nesse jogo. A Cacau Show sabe que a Cacau Brasil fez propaganda. Ela tá arrependida de não ter feito? Não, porque se ela tivesse feito, ela teria ganhado menos. Já a Cacau Brasil sabe que a Cacau Show não fez propaganda. Ela tá arrependida de ter feito propaganda? Não, porque se ela não tivesse feito, ela teria ganho 190. Então, nesse caso, nenhum dos jogadores está arrependido. Ambos estão satisfeitos com esse resultado de jogo. Então, nesse quadrante, é equilíbrio de Nash. A terceira questão, ela é aquela questão clássica do dilema do prisioneiro. Vamos montar aqui o joguinho. O enunciado fala que Arthur e Diego são melhores amigos e moram no mesmo condomínio. Os dois deram uma festa com substâncias ilícitas. A polícia foi chamada, os dois foram levados para a delegacia. Os policiais não sabem quem se responsabilizar. Então, eles vão interrogar os dois. Primeiro, quais que são os jogadores desse jogo? O Arthur e o Diego. A gente escreve aqui. Aí, eles têm a opção de passar informação ou não passar informação. Essas são as opções deles. Então, caso eles falem ou eles não falem. Caso os dois não passarem nenhuma informação sobre a festa, os dois pegam 3 meses de prisão. Então, se o Diego não falar e se o Arthur não falar, os dois pegam 3 meses. Se o Diego falar e o Arthur não, o Diego sai livre e o Arthur fica preso por 6 meses. Então, se o Diego falar e o Arthur não, o Diego sai livre e o Arthur fica preso por 6 meses. E vice-versa. Então, se o Arthur falar e o Diego não, o Diego pega 6 meses e o Arthur sai livre. Se os dois falarem, ambos serão responsabilizados e ambos pegarão 4 meses cada. Então, se os dois falarem, ambos vão para prisão durante 4 meses. Tá pedindo para montar o jogo e explicar se existe estratégia dominante e qual vai ser o resultado. Bom, o jogo tá montado. A gente precisa ver as estratégias dominantes. Então, vamos falar do Diego primeiro. O Diego não sabe o que o Arthur vai falar. O que o Arthur vai fazer. Se o Arthur confessar e dedurar ele, o que é melhor pro Diego? Falar ou não falar? Se o Diego falar, ele ganha 4 meses. E se ele não falar, ele ganha 6 meses. Então, se o Arthur confessar tudo, é melhor pro Diego confessar também. Já se o Arthur não falar nada, o que é melhor pro Diego fazer?
É melhor pra ele não falar, é melhor pra ele falar, porque ele ganha 0 meses, ele sai livre, ou é melhor pra ele não falar, ganhando 3 meses? É melhor pra ele falar, porque se ele falasse, o Arthur não, ele sairia livre. Então, o Diego tem a estratégia dominante de falar. Vamos olhar o Arthur agora. O Arthur não sabe o que o Diego vai fazer, mas ele sabe as possibilidades. Se o Diego falar, é melhor pro Arthur falar ou não falar? Se ele falar, ele ganha 4 meses. Se ele não falar, ele ganha 6 meses. Então, no caso, o Arthur, sem saber o que o Diego vai fazer, se ele acha que o Diego vai confessar, é melhor para ele confessar também. Já se o Diego não falar, o que vai ser melhor pro Arthur? Falar e ganhar 0 meses, sair livre, ou não falar e pegar 3 meses de cadeia? É melhor para ele falar, porque ele pega menos tempo. Então, o Arthur também tem a estratégia dominante de falar. Se os dois têm a estratégia dominante de falar, os dois vão confessar. E o resultado do jogo vai ser 4-4. Bom, gente, a questão 4, então. Tá falando que Vitória e Kátia, Matheus e Gabriela são 2 casais que são amigos, e eles planejam passar a virada de ano fora do país, mas eles ainda não decidiram que lugar que eles vão. Se os dois decidirem, se os 2 casais resolverem passar a virada de ano juntas, eles vão ganhar um desconto generoso. A Vitória e a Kátia estavam planejando ir para Toronto. Já o Matheus e a Gabriela queriam ir para Bali. A satisfação da viagem para Kátia e para Vitória é de 4, porque elas gostam tanto do frio, tanto do calor. Só que elas sempre tiveram um sonho de ir para Toronto, então, se o Toronto for escolhido, elas vão ter a satisfação de 4. Já Matheus e Gabriela também ficariam muito felizes viajando, só que eles não gostam muito de frio. Por isso, a viagem para Toronto teria uma satisfação de 3 e a viagem para Bali traria uma satisfação de 7. Se os casais não se decidirem e não concordarem com o destino, a satisfação vai ser de 2 para ambos os casais, porque eles vão ter que pagar muito caro para viajar. Então, tô pedindo pra gente montar a matriz, explicar o resultado e ver se tem equilíbrio de Nash. Muito bem. A gente já sabe que os jogadores são os casais. Então, Vitória e Kátia, Matheus e Gabriela. As opções de escolha é ir pra Bali ou ir pra Toronto. Bom, aqui eu preciso frisar que essa satisfação que a gente tá falando de Bali de Toronto, de 4, 7, 3 e assim vai, são se elas concordarem, se os 2 casais concordarem de ir juntos. Porque se eles não concordarem, eles vão ter que pagar muito caro e a satisfação vai ser de 2 para ambos. Então, já vamos colocar aqui. Caso eles não concordem, caso alguém escolha ir para Bali e outro para Toronto, a satisfação vai ser de 2. Caso alguém escolha para Bali e outro para Toronto, a satisfação vai ser de 2. Muito bem. A Vitória e a Gabriela falaram que a satisfação de viajar para Bali é de 4. E o Matheus e a Gabriela falaram que a satisfação de Bali é 7, porque eles gostam muito de Bali. Já a Kátia e a Vitória têm o sonho de ir para Toronto. Então, se elas forem para Toronto, a satisfação vai ser de 7. Matheus e a Gabriela não gostam muito do frio, então se forem para Toronto, a satisfação vai ser de 3. Esse daqui é o jogo. Agora vamos analisar, ver se tem alguma estratégia dominante, ver se tem equilíbrio de Nash. Bom, vamos olhar aqui. A Vitória e a Kátia não sabem qual que vai ser a escolha do Matheus e da Gabriela ainda. Caso eles escolham ir para Bali, é melhor para eles irem para Bali ou para Toronto? É melhor para eles irem para Bali. Então, aqui no caso, seria melhor eles irem para Bali. Caso Matheus e Gabriela escolham ir para Toronto, é melhor eles irem para Bali ou para Toronto? É melhor eles irem para Toronto. Então, Vitória e Kátia não têm estratégia dominante, porque as ações dela, a satisfação, vai depender do que Matheus e Gabriela forem fazer. Já Matheus e Gabriela também não sabem o que Vitória e Kátia vão fazer. Então, se eles escolherem ir para Bali, é melhor ir para Bali ou para Toronto? É melhor ir para Bali, porque Bali traz satisfação de 7 e Toronto de 2. Já se eles escolherem ir para Toronto, é melhor ir para Bali, que traz satisfação de 2, ou para Toronto, que traz satisfação de 3. É melhor ir para Toronto, porque a satisfação é maior.
Então, nenhum dos dois casais tem estratégia dominante. Se eles não têm estratégia dominante, a gente não pode delimitar o resultado do jogo. Então, esse jogo não tem resultado. Mas vamos ver se tem equilíbrio de Nash. Ainda assim pode ter equilíbrio de Nash. Vamos ver aqui, se os dois forem para baile. Matheus e Gabriela já sabem que Kátia e Vitória escolheram ir para baile. E eles escolheram ir para baile também. Eles estão arrependidos? Não, eles não estão arrependidos, porque se eles forem para Toronto, se eles fossem para Toronto, eles teriam uma satisfação menor. Ok. Vitória e Kátia sabem que Matheus e Gabriela foram para baile. Eles estão arrependidos de ter ido para baile também? Não, porque se eles tivessem ido para Toronto, teriam satisfação de 2. E como eles foram para baile, tem satisfação de 4. Então, isso daqui é equilíbrio de Nash. Vamos olhar esse quadrante aqui. Matheus e Gabriela foram para Toronto e Vitória e Kátia foram para Bali. Matheus e Gabriela já sabem que Vitória e Kátia foram para Bali e eles escolheram ir para Toronto. Eles podiam ter ido para Bali também. Eles estão arrependidos? Estão, porque se eles tivessem ido para Bali, eles teriam uma satisfação muito maior. Então, nesse caso, já não é equilíbrio de Nash, porque um dos casais está arrependido. Olhando esse daqui, então. Matheus e Gabriela foram para Toronto, foram para Bali, e Vitória e Kátia foram para Toronto. Matheus e Gabriela estão arrependidos? Eles foram para Toronto, se eles tivessem ido para... Eles foram para Bali, se eles tivessem ido para Toronto, eles teriam uma satisfação maior. Eles teriam uma satisfação de 3, e eles têm uma satisfação de 2. Eles estão arrependidos? Sim, eles estão arrependidos, porque se eles tivessem escolhido outra coisa, eles teriam uma satisfação maior. Agora, esse daqui, esse último. Ambos foram para Toronto. Matheus e Gabriela já sabem que Vitória e Kátia foram para Toronto. Eles poderiam ter escolhido ir para Bali. Eles estão arrependidos de ter escolhido Toronto? Não, porque eles têm uma satisfação maior. Já Vitória e Kátia sabem que Matheus e Gabriela foram para Toronto e elas escolheram ir para Toronto também. Elas estão arrependidas? Não, porque se elas tivessem ido para Bali, elas teriam uma satisfação menor. Então, aqui também é equilíbrio de Nash. Esse jogo tem 2 equilíbrios de Nash. Vamos para a última questão, então. Tá falando sobre o Tratado de Céus Abertos. O Tratado de Céus Abertos é um tratado que permite que os países signatários realizem voos de observação desarmados sobre outros territórios. Os Estados Unidos falaram que têm a intenção de sair desse pacto porque, segundo eles, a Rússia não deixou eles realizarem um voo sobre Kaliningrado. E daí tá falando, tem a historinha falando que a Europa quer que os Estados Unidos continue, os Estados Unidos acham que a Rússia vai negociar isso porque eles estão em um relacionamento muito bom, e ok. Aí tá falando aqui, se a Rússia negociar com os Estados Unidos e os dois entrarem em um acordo, a Rússia vai ter satisfação de 2 e os Estados Unidos vai ter uma satisfação de 5. Então, a gente já tem aqui os dois jogadores, os Estados Unidos e a Rússia, e a gente sabe que os Estados Unidos podem sair do tratado ou podem ficar. E a Rússia pode negociar ou não. Então, essa primeira falou que se a Rússia negociar e os dois entrarem em um acordo, a Rússia vai ter satisfação de 2 e os Estados Unidos de 5. Então, se a Rússia negociar e os Estados Unidos ficar, a Rússia vai ter uma satisfação de 2 e os Estados Unidos de 5. Caso a Rússia ceda e mesmo assim os Estados Unidos decidam sair do tratado, a Rússia vai ter uma satisfação de -2 e os Estados Unidos vai ter uma satisfação de 0. Então, se a Rússia negociar e os Estados Unidos sair, a Rússia vai ter de -2 e os Estados Unidos de 0. Caso a Rússia não negocie e os Estados Unidos saiam do tratado, os dois vão ter satisfação de 0. E se a Rússia não negociar e os Estados Unidos, mesmo assim, continuar no tratado, a Rússia vai ter uma satisfação de 7 e os Estados Unidos vai ter uma satisfação de -4. Aí tá pedindo pra gente montar uma matriz, já tá aqui, e explicar o resultado do jogo. Bom, vamos ver, então, as estratégias dominantes. Vamos olhar primeiro dos Estados Unidos. Se a Rússia negociar, é melhor para os Estados Unidos sair do tratado ou ficar no tratado?
Se eles saírem, eles têm a satisfação de 0. Mas se eles ficarem, eles têm a satisfação de 5. Então, nesse caso, é melhor para eles ficarem no tratado. Caso a Rússia não negocie, é melhor para eles saírem do tratado ou ficarem no tratado. É melhor para eles saírem do tratado, porque se eles saírem, eles vão ter uma satisfação de 0, e se eles ficarem, eles vão ter uma satisfação de -4. Então, os Estados Unidos não têm estratégia dominante, depende muito do que a Rússia for fazer. Vamos olhar agora a Rússia. A Rússia, ela não sabe o que os Estados Unidos vai fazer, mas caso os Estados Unidos saiam do tratado, era melhor para a Rússia negociar ou não negociar? Se ela negociar, ela vai ter a satisfação de -2. Se ela não negociar, vai ter a satisfação de 0. Então, nesse caso, é melhor para a Rússia não negociar. Já se os Estados Unidos ficarem no tratado, é melhor para a Rússia negociar ou não negociar? Se ela negociar, ela tem a satisfação de 2, e se ela não negociar, ela tem a satisfação de 7. Então, a Rússia tem a estratégia dominante de não negociar. Independentemente de qual for a ação dos Estados Unidos, é melhor para a Rússia não negociar. Essa é a estratégia dominante dela. Sabendo que a Rússia tem a estratégia dominante de não negociar, os Estados Unidos vai sair do tratado, porque é melhor para ele sair do que ficar. Então, esse daqui vai ser o resultado do jogo. 0-0.